Boa noite a todos. Boa noite, sejam bem-vindos à live segundo o Espírito da Verdade do Evangelho, com a pastora e sister Sandra Ribeiro. Glória a Jesus. Amém. Amém. Tesouro das Escrituras. Vamos. Pai, eis-nos aqui para a glória do Teu nome. Obrigado por Tua bondade e fidelidade. Obrigado porque o Senhor nos guia e nos faz conforme o Teu querer, porque és Tu nosso guia. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem pode ensiná-lo? Quem pode ser o seu conselheiro? Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. E o Senhor nos deu da Tua perfeição no Senhor Jesus. O Pai e o Filho são um, e o Senhor nos deste, nos selaste, nos tornaste filho. Obrigado, porque em Ti somos um. Obrigado porque o Senhor nos deu Espírito, pelo qual podemos dizer, Abba, Pai. Nosso Pai. Obrigado pelas riquezas da Tua palavra. Amém. Tesouro inigualável. Pai, dá-nos espírito de revelação no pleno conhecimento de Ti. Ilumina os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender a esperança para a qual Tu nos chamaste e as riquezas da Tua gloriosa herança em nós, Teus santos, e a incomparável grandeza do Teu poder para conosco os que cremos. Opera em nós o querer e o realizar de acordo com a Tua vontade. Tira toda a distração, tudo que o Senhor não plantou, e estabelece aquilo que é inabalável. Amém. Eis-nos aqui, envia-nos a nós. Amém. 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 Sejam atraídos nossos irmãos e irmãs pela glória do Espírito Santo. Amém. Amém. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, graças. Silmar já chegou. Tata? Não, Thaís Silva. Boa noite, Maria. Paz Boa e noite, graça. Maria. Boa Silmar. noite, Silmar. Boa noite. A Cleide chegou também. Boa noite, Cleide. Gustavo, boa noite. Paz e graça. Boa noite. Tesouro das Escrituras. O pecado imperdoável é um único que não podemos cometer. Boa noite, Maria, querida. Sejam todos bem-vindos. O texto, um dos textos, né, base que hoje nós temos alguns aqui, eu asseguro, é Marcos 3, 28 ao 29. Eu asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É o culpado de pecado eterno. No Evangelho de Lucas está escrito sobre esse mesmo assunto, com um detalhe a mais que iremos juntar, assim como de Mateus. Esses três sinóticos, esses três, no caso os três evangelhos, né, de Lucas, Mateus, Marcos e Lucas, são sinóticos por essa singularidade. Eu digo a vocês, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Então veja, quem confessar Jesus diante dos homens, gente, é porque é aqui. Nós vamos explicar, Gustavo. É sobre isso, tá bom? Então, se você ficar aí conosco, você vai receber, tá bom? Esse confessar, gente, é aqui, tá bom? É nesse mundo, é para essa vida. Não é para a próxima, é para essa. Então, quando ele fala confessar diante dos homens, o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Então, existe, né, uma existência, né, vamos dizer assim, existências diferentes. A existência celestial, na existência eterna, né, na presença de Deus, não é? Que são dos bem-aventurados, dos puros, dos santos. E existe a existência humana, não é? A existência que é a destruição eterna. Então, ele está falando aqui, né, que é o confessar, que é o recebê-lo, né? Isso tem que ser, esse confessar Jesus tem que ser aqui, é para os homens, a salvação é para os homens, tá? Então tem que ser, não é? Nesse mundo, nessa vida. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Ou seja,
não é? Não tem essa coisa das pessoas dizerem, depois que morre e tudo mais. Não tem isso. A salvação é para as almas. Depois de Cristo Jesus, depois da obra que ele consumou, ela é para o homem aqui, não é? Enquanto está vivo. Não é? A anuência, a aceitação é enquanto a alma está viva, enquanto o ser humano está vivo. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Lucas 12, do 8 ao 10. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Mais uma vez, nesse texto, e a gente já falou, né, que se trata aqui dos espíritos das trevas. Ele está falando aqui do cabeça desse mundo, do líder, do chefe desse mundo, que é aquele que espalha, não é? Do qual usa as pessoas umas contra as outras para levá-las, gente. O único objetivo de Satanás é fazer com que as pessoas, não é, estejam sempre em rebeldia contra Deus, as pessoas se levantem contra Deus, as pessoas sejam incrédulas com relação a Deus, não é? Para que as pessoas possam se tornar tão dignas da ira quanto ele. Porque para ele não tem salvação, não é? Para os anjos, é como diz, né, ali em Hebreus 2, eu não lembro bem aqui agora o versículo, mas fala, né, que não foi a anjos que o Senhor veio ajudar, não foi a anjos que o Senhor veio socorrer. Obrigada, Silmar, que Deus te abençoe, meu amor. Muito obrigada. Não foi a anjos que o Senhor veio ajudar, auxiliar, socorrer, mas aos descendentes de Abraão, ou seja, não é, aqueles que têm a fé, a mesma fé de Abraão, que creem, não é, no único e verdadeiro Deus, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para chegar ao Pai é necessário ir pelo Filho, o meio pelo qual, não é? A forma é Jesus Cristo. Então precisa receber Jesus Cristo, confessar Jesus Cristo, porque quem não tem o Filho também não vai ter o Pai. Para isso ele foi enviado ao mundo. Então quem comigo não ajunta, espalha. Está falando aqui da divisão do reino espiritual. Por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Esta era é a era dos naturais, não é a era dos físicos, é a era do primeiro Adão. E a que há de vir, não é a era celestial, é a era dos espirituais. Então, se não for perdoado aqui, é isso que ele está dizendo. Se não aproveitar a sua vida para confessá-lo como Senhor, não vai ser no porvir que vai receber. Entende? É isso que ele está dizendo, né? Acerca da blasfêmia, a gente vai explicando ao longo aqui do devocional, tá bom? Considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Então, gente, continuem ouvindo, que vocês vão entender, tá bom? Assim como o Gustavo, Daniele, tá? Continuem ouvindo, por gentileza. O devocional tá bem simplesinho, não é? E a gente procura sempre estar esmiuçando o máximo possível para que todos possam compreender, tá bom? Tem bastante riqueza aqui. O nome hoje do devocional é Tesouro das Escrituras. Tem bastante riqueza aqui. Então, eu aconselho, convido vocês a ouvirem, não é? Para que vocês possam compreender graciosamente, possam compreender com riqueza de detalhes, não é? E não ficar faltando nada, tá bom? O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Então, o Senhor está dizendo, não é? Que toda árvore, ou seja, toda pessoa, ela é conhecida por aquilo que tem dentro do coração. Então, se nós não permitirmos, não é, sermos transformados pelo Senhor, para que cresçamos e venhamos dar os frutos típicos do reino de Deus, como que sem o fruto vai ser reconhecido qual é a árvore, qual o tipo de árvore, não é? Porque da parte humana não tem nada que preste.
não é verdade? Da carne humana não tem nada que se aproveite. Então é necessário, não é, para que haja essa diferenciação, porque todos os seres humanos são iguais, não é? Todos os seres humanos são iguais, não tem ser humano diferente do outro. Tem características específicas, mas não quanto à raça, não é? Todos são iguais, não importa a cor da pele, do cabelo, dos olhos, são seres humanos. Então, para saber a qual reino pertence, qual é o pai, não é? É necessário manifestar o caráter, não é verdade? E não adianta ser apenas por obras, né? Porque tem pessoas muito educadas, tem pessoas muito gentis e que na realidade elas não passam, né? Como Jesus disse, né? De víboras, né? Às vezes por fora parece, né? Politicamente correto, mas por dentro, né? Só Deus sabe o que tem ali. Então, às vezes, tem atitudes, tem aparências, não é, que enganam as pessoas, não é, que são exatamente produzidas para produzir exatamente isso, esse resultado, levar as pessoas ao erro, ao engano. Não é? Então, deixar que o tempo, não é, mostre, não é, porque é o que a sabedoria de Deus faz, não é, é o resultado. É pelo resultado que se vê, não é, qual é a sabedoria que está ali, que está sendo exercida ali, que está sendo exercitado ali. Jesus disse que todos os pecados dos homens serão perdoados, todos os pecados dos homens serão perdoados, inclusive os cometidos contra ele. E é por isso que ele é a oferta pelos pecadores, não é, de todo o mundo, conforme está escrito em 1 João 2:2 e Romanos 3, do 23 ao 25. Você pode ler, Vini, por favor? Isso a partir do momento, né, que uma pessoa recebe ele, Jesus, né, como seu Senhor. Todos os seus pecados estão perdoados. 1 João, capítulo 2, versículo 2, versão NVI. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Romanos, capítulo 3, versículo 23 a 25. Versão NVI. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, em Cristo Jesus, não é que tem essa redenção. É em Cristo Jesus que nós recebemos o perdão de Deus para todos os nossos pecados. Por quê? Porque anteriormente, não é? Antes de Cristo vir ao mundo, ninguém poderia ser salvo. Absolutamente ninguém. Por quê? Porque todos pecaram, todos, absolutamente todos. Então esse já não é pecador, não é quem recebe Jesus e tem os seus pecados perdoados diante de Deus, já não é mais pecador. Por quê? Porque está justificado pelo sangue de Jesus. Então esse já não é pecador, mas justiça de Deus em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5:21. Todavia, aquele que insultar o Espírito Santo será culpado de pecado eterno. Esse é o único pecado que um verdadeiro filho de Deus não pode cometer, por alguns motivos, e vamos explicar. Jesus estava expulsando demônios das pessoas e os fariseus e os mestres da lei diziam que era por Beelzebu, o príncipe dos demônios, ou o principal dos demônios, o chefe dos demônios. Então Jesus expõe em sua defesa algumas coisas como: pode Satanás se opor a si mesmo e não se destruir? Estava mostrando que haviam dois reinos espirituais nesse mundo, o da luz e o das trevas. E foi exatamente o que ele veio expor claramente. E aqueles homens que deveriam estar felizes com a libertação dos cativos estavam deliberadamente se opondo, criticando e acusando o Senhor Jesus de pertencer ao reino das trevas, quando ele só fazia o bem. Como é que pode, não é? Jesus veio fazendo o bem, veio expulsando demônios, veio libertando pessoas, veio curando, veio restaurando, e o Senhor só fazia o bem a todos. De onde que eles tiraram a ideia que Jesus fazia todos esses milagres por um demônio? Desde quando o demônio é bom? Desde quando? Quem poderia estar por trás daquelas atitudes tão contraditórias? A quem interessava aquela divisão entre as pessoas?
Jesus conhecia os seus pensamentos e sabia o que estava no oculto dos seus corações endurecidos. Conforme ele falou em João 8,44. Vocês são filhos do diabo e querem fazer a vontade do pai de vocês. Por quê? Porque ele é mentiroso, ele é assassino, né, desde o início. E não se apegou à verdade, porque não existe verdade nele. Quando ele mente, ele faz aquilo que é próprio, né? Ele trata daquilo que lhe é próprio. Então veja, como é que pode, né, pessoas que manuseiam as palavras de Deus, as coisas de Deus, não é dizerem que o Espírito Santo faz aquilo que lhe é próprio por um espírito contrário? Ora, se está vindo com um argumento desse para atitudes típicas, né, do reino de Deus, significa que essa pessoa, essa alma, não é, que está falando isso, ela não tem comunhão nenhuma com a luz. Que a comunhão que ela tem, estamos falando aqui de essência. A boca fala o que está cheio o coração. Entende? A boca só vai falar o que o coração está cheio. E o coração que nós estamos falando não é a bomba de sangue, não é? É o coração da alma, é a parte da alma, é a parte invisível, não é? A parte imaterial, que é concernente, não é? As faculdades da alma. Então, o que está dentro da consciência daquela pessoa, daquela alma, é que ela está colocando para fora, ela está, né, deixando sair de dentro dela. Assim, aquele que era contrário a Cristo e buscava espalhar as ovelhas ao invés de juntá-las, era o inimigo de nossas almas, né? O diabo, conforme 1 Pedro 5,8. Você pode, por favor, ler? João 8,44 não, né? Não. Eu já falei sobre. Primeiro Pedro, capítulo 5, versículo 8, versão NVI. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Que não estava satisfeito, não é, com aquele que estava desfazendo as suas obras malditas aqui no mundo. 1 João 3, 8. Pode ler, Vini? Mesma versão. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, veja, por que é o anticristo, não é? Por que João, nessa mesma carta aqui, ele fala que é o anticristo? Por quê? Porque veio se opor, não é aquele que veio destruir as suas obras. Ele não está satisfeito com isso, não é? E aí o que ele faz? Não é? Ele levanta os seus servos, ou até mesmo outros, né? Que até são filhos de Deus, mas por estarem fluindo pela carne, por estarem acostumados, né, a andar pela carne, não conhecem a Cristo Jesus, não é, em intimidade, não conhecem a justiça de Deus, estão sendo ensinados, né, por doutrinas erradas. Então essas pessoas acabam fazendo a vontade daquele que domina sobre a carne, não é, que tem o domínio pelo pecado, que age por meio, através do pecado, e esse, não é, que faz oposição a Cristo. Ele usa as coisas de Deus para se opor a Cristo. E isso, gente, é algo que parece, não é, religiosamente falando, parece correto, parece coerente, mas quem está sendo dirigido, quem tem um pouco, não é, da manifestação do Espírito Santo, sabe identificar, porque algo ali dentro não é acomodado em paz, não fica estabilizado dentro do coração. Por quê? Porque é trevas. E o único que pode discernir isso é o Espírito Santo. Então, veja, vamos que a gente vai, né, adentrando essas coisas. Aqueles homens não haviam nascido de novo, ninguém até a morte e ressurreição de Cristo. E por isso não podiam reconhecer o Espírito da verdade, pois todos os que não foram regenerados estão sob o domínio do maligno. Você pode ler, Vini, por favor, Efésios 2, do 1 ao 2 e 1 João 5,19. Versão NVI. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Agora,
costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então é esse espírito, essa energia, essa atuação, não é, que age nas almas dos homens, não é, levando-os à rebeldia contra Deus, entende? Essa é a oposição que ele faz para se levantar. Agora veja, usa as coisas de Deus, não é? Mas a sua oposição, a sua contrariedade é contra Cristo, é semear a confusão no meio, não é, do povo que pertence a Cristo Jesus. 1 João 5,19, mesma versão. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Está debaixo do poder do maligno. Tem versões como na Ara que diz jaz, né? O mundo jaz no maligno. Quer dizer, né, que está sob atuação, debaixo do poder, está prostrado diante o maligno. Logo, como o próprio Jesus disse, ninguém pode entrar no reino de Deus se dele não nascer. Por isso que Jesus disse, né, o mundo não pode receber o Espírito da verdade. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo está morrendo por causa do maligno. O mundo está debaixo do domínio, não é, do espírito maligno, impuro, maldito, das trevas, da morte, do erro, do engano. Por isso, ele afirma no relato de Mateus que toda árvore é conhecida por seu fruto. E isso é desde o Gênesis, não é? E quem instituiu isso daqui foi o próprio Deus. Em Gênesis 1, no versículo 11, versículo 12, né? O Senhor que dá essa ordem. Enquanto houver terra, enquanto houver céu, enquanto houver dia, noite, sempre vai ter, não é? Enquanto houver essas coisas, ou seja, enquanto perdurar essa era, não é, essa primeira ordem em Adão, dos naturais, dos físicos, vai existir isso daqui. Entende? Vai haver toda semente, não é, da segundo a sua espécie. Por quê, gente? Por que não vai perdurar depois? Porque só vai haver uma. Só vai haver uma única espécie. Significa que a semente que foi plantada lá no início, aquele joio, como Jesus disse, não foi Deus que plantou. Veja, o Senhor estabeleceu isso depois, né, que isso aconteceu. O Senhor veio trazendo isso para a lei dos israelitas, né? Em Levíticos o Senhor fala sobre isso, em Deuteronômio o Senhor fala sobre isso. Não misturem, né? Não plantem outra semente junto com a semente de vocês, não é? Não faça esse cruzamento de sementes, não coloque duas sementes juntas, entende? Ou seja, se ele está dando ordem para que os homens que pertenciam a ele, né, não fizessem, imagina ele mesmo. Será que ele transgrediria a sua própria lei? Será que entende que a gente precisa? É como Jesus disse, né? Meu povo padece, né? Aliás, as escrituras, né, dizem que meu povo padece por falta de conhecimento, né, acerca de quem Deus é, né? Então o povo está padecendo pela ignorância. Como Jesus disse, né? O erro, vocês incorrem em erro, vocês estão, né, enganados debaixo do erro, porque vocês não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. Então, se a gente não conhecer acerca, né, da verdade, pelo Espírito da verdade, a gente vai ser enganado sim. Esse joio foi adquirido pelo anjo caído. Esse joio foi semeado por Satanás. A semente maligna, né, que veio de Satanás. Foi ele que, né, semeou ali no campo, que é o mundo, né, que pertence a Deus. E por isso ele os chama de raça de víboras. Olha só, raça de víbora. Agora, quem é a víbora maior? Não é? Quem é a serpente mor? Vamos dizer assim, quem é a mãe de todas as serpentes, não é? Está lá descrito em Apocalipse, não é? Em Apocalipse, que trata das coisas espirituais, veja, o livro das revelações, das coisas espirituais, do final dos tempos, fala que essa serpente, a antiga serpente, e não está se referindo ao bichinho natural, não é? É Satanás, é o diabo, não é? Então, essa raça aqui de víboras, né? É por quê? Porque quando ele, por isso que Jesus fala do joio e do trigo, não é? Essa sementeira aí, não é? A semeadura ali que gerou os filhos do maligno, não é? E o primeiro a dar testemunho disso foi Caim, não é? Matando seu próprio irmão. Então, isso nota, não é? Que desde lá do início que houve essa mistura aí de sementes, mas no final dos tempos, quando Deus expurgar todas as coisas, não vai ter dois tipos de sementes, só vai ter uma,
Entende? Então não vai mais perdurar, não vai mais vigorar, mesmo porque não vai ter sol, não vai ter lua, não precisa de nada dessas coisas, não é, que regem esse mundo físico, esse mundo natural, porque as nossas vidas não terá mais extinção, não dependerá de absolutamente nada externo para ela poder perdurar, porque dentro dos seres é que tem a fonte da vida, como Jesus disse para a samaritana, não é? A água a jorrar para a eternidade. Então não precisará de nada dessas coisas de manutenção, não terá mais fome, não terá mais sede, não é? Porque vai comer por prazer, não é por deleite, mas não por necessidade, porque o corpo não morrerá mais, a matéria do corpo não precisa mais do sangue, não é? Porque a vida dessa carne está no sangue. Mas a nova matéria, a matéria que vem do Espírito de Deus, não tem sangue, não é? A semente da blasfêmia. Exatamente. Olha o Silmar aí, ó. Eita, Nicodemos, né? Nicodemos saiu, mas já saiu como? Boa noite, queridos, boa noite. E por isso eles os chamam de raça de víboras, que destilavam um veneno que está no coração. Como bem disse o nosso amado Silmar, não é? Assim como é com o homem, que sendo bom tira boas coisas do seu bom tesouro do coração, mas que sendo mau, como poderia dizer ou fazer coisas boas, não é? E se alguém que sendo mau, todos os seres humanos, né, de acordo com Mateus 7:11 e Lucas 11:13, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar, veja, Jesus estava falando a seres humanos, não é? E antes dele morrer e ressuscitar. Então, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 7, não é? Na nossa carne não habita bem nenhum. Por quê? Porque é na carne que habita o pecado. Então não é na carne que a gente vai tirar nada de bom. Se existe alguma coisa boa em nós, pode ter certeza que vem do Espírito Santo. Se não for do Espírito Santo, não é bom, verdadeiramente não é bom, vai estar misturado. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Em outra versão, né, outra passagem, diz: se pedirem, né, o Espírito Santo. Se pedirem, quanto mais o Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo, não é? Então estava dizendo que viria, não é, que ele viria habitar, não é? O Espírito Santo é a essência de Jesus, não é? Ele pode nos dar isso, por quê? Porque ele é o Filho do homem, ele tem autoridade sobre toda a humanidade, porque ele é o Filho do homem, não é? Então ele pode nos dar do seu espírito humano, ou seja, do espírito dele era o quê? Santo, não é? O espírito vindo procedente de Deus, porque ele é Filho de Deus. E que coisas boas, o Espírito Santo. Respectivamente, as citações acima. Qualquer que recebeu o senhorio do Filho de Deus, então veja, olha só. Então vamos lá. Primeiro, para você nascer de novo, você precisa nascer do Espírito, não é? E que Espírito é esse? É o Espírito Santo. Como é que o filho vai blasfemar contra o próprio pai, contra a sua própria natureza? Só um do mundo mesmo, né? Que é corrompido. Veja, gente, essa semente que nós recebemos é uma semente incorruptível. Não é a semente do homem, é a semente do Filho do homem, Jesus Cristo. É diferente. Jesus não foi gerado de nenhum homem. A semente que gerou Jesus Cristo não veio de nenhum homem. Então, esse não pode blasfemar contra a sua natureza, contra o seu próprio pai. Entende? É por isso que já estava escrito desde Isaías, né, Isaías 62 ou 63, no versículo 8, né, fala, Isaías fala que serão meus filhos que não me trairão. Por quê? Porque são da mesma natureza. Entende? E não é gerado da semente misturada, não. É da semente pura. Você pode ver, por favor, Isaías, acho que me bugou aqui agora, não sei se é 63 que fala dos filhos, que não vão me trair. 63 ou 62, versículo 8, agora me deu um bug. Exatamente. Foi só para dar essas heranças, não é? Magníficas que os seres humanos passam, né? De geração em geração, de filho para pai e por aí vai.
de pai para filho, enfim, né, os pais que passam para os filhos. 63:8. 63:8. E que coisas boas, né? O Espírito Santo, respectivamente as citações acima. Qualquer que recebeu o senhorio do Filho de Deus, Jesus Cristo, também recebe juntamente com o perdão dos pecados. Veja, gente, não tem como receber o perdão dos pecados e não receber o Espírito Santo. Por quê? Porque quem nos garante que a gente recebeu o perdão dos pecados é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não viesse habitar em nós, não teríamos garantia nenhuma, não é, diante de Deus, que nós pertenceríamos a Ele. Então, quem é que nos sela? Qual é o penhor? Ou seja, qual é a garantia que nós verdadeiramente herdamos o reino de Deus? É a presença do Espírito Santo em nós. É Cristo em nós, como diz Colossenses, né? Colossenses 1, versículo 27, 28, se eu não me engano, é Cristo em nós a esperança da glória. Por termos Cristo em nós, ou seja, o Espírito Santo habitando em nós, é que nós temos esperança de ir para a glória. Senão, nós não teríamos, não. Também recebe juntamente com o perdão dos pecados a vida eterna. Esta vida é o novo nascimento, o novo nascido da semente divina e incorruptível. Jesus, e esse ser esse ser que é selado com o selo de procedência do Pai, conforme João 6,27. Versão NVI. Ele já está preparado ali, olha. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então, veja, a partir do momento que a gente recebe este selo, não é? Recebe esse Espírito selado pelo Pai, cuja procedência é o Pai, então, não é? Dentro de nós agora está o próprio Cristo. É como Paulo fala, não é? Em Gálatas 2:20. Não vivo mais eu. Não é? O que ele estava dizendo? A alma não vivia mais sozinha nessa estrutura, mas o Espírito, Cristo, vive, né, em mim. A vida que eu vivo no corpo ou na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então isso é um casamento, isso é um enlace, né, um enlace da alma com o Espírito, que é o Espírito Santo. Isso aí, Silmar. Glória a Deus. Olha só. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, olha só, quando vocês ouviram e creram, não é só ouvir, gente. Tem gente que ouve e elas não creem. Não é ouvir, tá? Tem pessoas dentro da igreja que são assim, elas parecem, não é? Mas quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, veja, gente, só Deus sonda mente e coração. Então ele sabe quem creu e quem não creu verdadeiramente. Por quê? Porque ele pode ver. Não existe nada em toda a criação que esteja oculto aos olhos de Deus. E ele conhece, como diz na 2 Timóteo 2,19, que existe um firme fundamento, né, que está escrito, que Deus conhece os seus. Um firme fundamento que não pode ser abalável. Por quê? Porque ele não é esquizofrênico. Ele sabe em quem ele soprou do seu espírito. Ele sabe a quem ele deu do seu espírito. Pode ser quantos for. Veja, são as estrelas, não é? Como as estrelas que Deus chama, conhece cada um pelo nome, não é? E apesar de serem inumeráveis, incontáveis, imensuráveis, não é? Ele conhece cada uma pelo seu próprio nome. Também criou bastante para converter. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, veja, salvou, já está no passado. Por quê? Porque a partir do momento que a gente ouve e crê, pronto, a partir dali, não é? A partir dali já houve o novo nascimento. Então o velho, não é, ficou para trás e tudo se fez novo. Isso diante de Deus, não é? Isso é diante de Deus. Oi, boa noite, Léo. Léo Luiz Fagundes. Boa noite, querido. Seja bem-vindo. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou,
Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Foram selados, já foram selados. Que é a garantia da nossa redenção, a nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então, a partir do momento que a gente ouve as boas novas acerca da salvação e a gente crê, não é, verdadeiramente, então ali o Espírito Santo vem habitar, não é, dentro de nós. Boa noite, é a Aninha? É. Boa noite, Aninha. Seja bem-vinda, meu bem. Então, se Satanás, sendo a própria personificação do mal, não pode estar dividido contra si mesmo, e como poderia o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade de Deus, negar a si mesmo? Logo, se é por iniciativa de Deus que estamos em Cristo, como poderia essa blasfêmia? Você pode ler, Vini, por favor, 1 Coríntios 1:30. Porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Viu? Justiça, porque ele cumpriu a justiça de Deus integralmente por nós. Santidade, por quê? Porque o Espírito dele está habitando dentro de nós. Por quê? Porque essa justiça foi feita. Se a justiça não tivesse sido feita, e foi feita por ele, não dependeu de nós, para não ter nenhum risco, não correr nenhum risco, porque ninguém seria capaz de cumprir. Para começo de conversa, o que faz, como Deus deixou descrito desde a antiga aliança, não é? Quem faria propiciação, quem faria o pagamento pela redenção da alma, pelos pecados da alma? Seria o sangue. Mas qual é o sangue que é puro para fazer esse pagamento? Nenhum. Não é? Porque todos pecaram, todos, absolutamente todos. Então, se os atos de justiça praticados pelos homens não passam de trapos imundos, e como Jesus disse, a carne não produz nada que se aproveite, então não existia nenhum ser humano que seria capaz, não é, de pagar a sua própria redenção. O seu sangue não serviria como propiciação pelos seus próprios pecados. Por quê? Porque o sangue está corrompido, porque ele é produzido pela própria carne. Se a carne não produz nada que se aproveite, logo, aquilo que deveria ser vida se tornou em morte. Porque todos pecaram, todos, absolutamente todos. E como está descrito em Efésios 2, não é? Todos estão mortos. Mortos em transgressões e pecados. Logo, a partir do momento que nós recebemos Jesus Cristo, o sangue dele, não é? É que nos purifica a nossa alma para que o Espírito Santo venha habitar em nós. E Jesus morreu quantas vezes? Só uma. Só foi necessário um único sacrifício, perfeito, pleno e eterno, sem nenhum tipo de mistura, nada. A sua alma era pura, ele era completamente puro. Ele verdadeiramente pôde ser oferecido a Deus. Aleluia, Jesus, aleluia. Ele verdadeiramente pôde ser oferecido uma oferta santa. O cheiro suave, ali em Gênesis, né, quando Deus sente o cheiro, né, suave daquela oferta que Noé, né, entregou para Deus, certamente ele estava sentindo, não é, o sacrifício de Cristo. Ele estava ali sentindo, e ele diz: nunca mais eu destruirei a terra e os seres vivos como fiz dessa vez, porque ele estava vendo o Filho. Aí Jesus diz, né? Como eu ansiei comer essa Páscoa com vocês. Quanto tempo ele esperou para poder comer a Páscoa. E hoje, não é? Alguns de nós são ensinados que não devemos comer a carne do Cordeiro, que não devemos beber, né, do sangue do Cordeiro, para recebermos, né, os benefícios da nova aliança. Quanto Jesus ansiou, quanto ele esperou para que aquele dia, humanamente falando, para a alma dele, era duro, era terrível. Mas enquanto Deus, ele se alegrou. Por quê? Porque ele veria o resultado do seu penoso trabalho. Ele veria o resultado do que a sua alma produziu em benefício de nós. Entende? Então não tem como. Veja, justiça, porque ele praticou
tudo, ele cumpriu toda a lei de Deus em nosso favor. Redenção é justiça, santidade e redenção. A santidade é o fato do Espírito Santo, gente, estar habitando em nós, não é? É porque a alma foi o quê? Ela recebeu aquela purificação, um pagamento. Isso significa que o preço do resgate foi pago. O preço do resgate foi pago pelaquela determinada alma. Isso é individual. Isso é individual. Para cada um de nós. Foi pago. E aí a santidade, por quê? Porque o Espírito Santo está habitando em nós e ele nos lava pela água da palavra continuamente para nos santificar, continuamente transformar a nossa alma, sabe? A moldar os seus pensamentos, o seu comportamento, as suas atitudes, o seu caráter, lavar as nossas consciências mediante a justiça que Cristo praticou em nosso favor. Continuamente, isso é pela palavra. A palavra vai entrando e o mal vai saindo. A palavra vai ganhando espaço e as trevas vão se dissipando. Aleluia, isso é santificação, isso é crescimento espiritual. É isso que nos torna cada vez mais a nossa alma. Gente, quando diz nos torna, está falando da nossa alma. É a nossa alma que precisa, é a nossa alma que carece. Os frutos do Espírito é para a nossa alma. E aí a gente vai se tornando cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Cada vez mais sendo amoldados, apadronizados pelo padrão celestial. Palavras graciosas, menos morte, mais vida. Amém. Saindo por cada poro do nosso corpo. Isso só é possível pelo Espírito Santo em nós. Então não é possível que um filho de Deus blasfeme contra o Espírito Santo. E ainda vamos provar isso pelas Escrituras, porque tem mais. Ainda não acabou, não. Tem mais algumas aqui. Isso é a santidade. E a redenção. Não é que já é garantido. Só o fato do Espírito Santo estar em nós significa que nós receberemos o corpo glorioso. Esse corpo glorioso, não é? No dia da redenção, no dia que o Senhor vier nos dar essas vestes, nas vestes da noiva maravilhosa, linda, naquele dia ali, no dia da noiva, eu costumo chamar isso do dia da noiva, né? Aquele dia que toda noiva, né? Toda mulher quando casa tem, não é? Que ela fica linda, ela se prepara e veste aquele vestido lindo, não é? Para encontrar com seu noivo na igreja, não é assim? Ou seja, lá onde decidiram casar, né? Onde escolheram casar. O Senhor já escolheu o lugar, mas já está escolhido, não é? E Ele vai nos dar essa veste linda. Só que no nosso caso, quem vai nos dar tudo é Ele, porque nós não tínhamos, nós estávamos completamente falidos, nós não tínhamos condições de absolutamente nada. Então Ele que vai nos dar tudo isso. E nesse dia, não é? O ímpeto, a vida do Espírito vai mostrar quem Ele é, o poder que Ele tem. Vai vir de dentro de nós para fora, vai tomando a nossa alma e transformando o nosso corpo numa matéria que não depende de sangue, não terá fome, não terá sede, não haverá nada, absolutamente nada de morte, absolutamente nada. Vai destruir cada átomo, cada parte que for dessa matéria corrompida. E vai nos transformar verdadeiramente, né? Em estrelas, em filhos verdadeiramente. Será manifesto quem são os filhos de Deus. Amém. Porque receberemos um corpo como de Cristo Jesus. Aí sim, nunca mais iremos pecar. Nunca mais iremos pecar. Isso é uma esperança magnífica. É isso que está dizendo em 1 Coríntios 1:30. Ele se tornou tudo isso para nós. E essa sabedoria que Cristo é, não é? Essa riqueza de sabedoria que Ele é, não é? Ele deixa disponível para que nós busquemos aonde? Na sua palavra. Então o Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus não pode blasfemar contra o Espírito. Só o pensamento de blasfemar contra o Espírito Santo a gente já fica agoniado. A gente já começa a se debater. Ai meu Deus, eu estou tendo pensamento de blasfêmia. Acredite, não são seus. Não são seus. É Satanás. Porque ele sabe que o Filho de Deus não pode. É o que ele faz? Ele manda pensamentos na primeira pessoa, fazendo parecer, não é? Mas não é. Se nós conhecermos a verdade, a gente não cai nessa. Ele vai ter que usar outra coisa. O Filho de Deus, gente, é por isso que é necessário a gente conhecer a justiça de Deus. É por isso que Jesus diz, conheçam a verdade e verdadeiramente vocês serão livres, serão libertos, serão livres dessas lorotas, serão livres desses enganos, serão livres dessas astúcias, não é que levam a gente a ficar enredado, paralisado. É como se a gente ficasse petrificado.
cheio de medos, cheio de temores. E quem está assim nesse estado é porque ainda não foi aperfeiçoado no perfeito amor. Ainda não está aperfeiçoado no perfeito amor que lança fora todo medo. Gente, é falta do conhecimento da verdade. E o que é a verdade? É a palavra de Deus. Entende? Pura, limpa, sem achismo. Sem achismo. A palavra de Deus precisa testificar dela mesma. Se ela não testifica dela mesma, não é Deus que se responsabiliza. Gente, se a gente ficar com a letra ela pode levar à morte. Mas o Espírito não. O Espírito jamais, não é? Ele redunda em vida. Ele nos dá vida. Então, pois o próprio Espírito Santo que convence o homem pecador de quem... Veja, é o próprio Espírito Santo que convence... Veja, isso faz parte do ministério, não é? Isso faz parte do ministério do Espírito. Não vamos ter o Espírito Santo, não é, como pouca coisa, como algo fraco, sem poder e sem valor, em nome de Jesus. Pois é o próprio Espírito Santo que convence o homem pecador de quem ele é e a necessidade do Salvador, que é Jesus. E isso está escrito em João 16, do 8 ao 9. Você pode ler, Vini? A gente mandou o coração. Oh, obrigada. Está escrito aqui, querida, é Deus e nós. A gente faz parte, isso é só uma forma de nos encontrar, é só um endereço, uma referência. Nós fazemos parte da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, tá bom? Do caminho, Jesus Cristo. João capítulo 16, versículo 8 ao 9, versão NVI. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Ó, por que os homens são pecadores? Porque não creem nele. É só isso. Continua lendo, por favor. E da justiça? Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Ou seja, não é? Olha só, da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. Por quê, gente? A gente vê Espírito. O que ele disse? Não é? Quando é necessário que eu vá, porque se eu não for, o conselheiro, o Espírito Santo, não é? Não será enviado. Mas se eu for, ele será enviado. Entende? E é ele que vai convencer o mundo, vai convencer os homens que eles são pecadores, que ninguém pode ser justificado diante de Deus pela lei. Por quê? Porque a lei só veio para mostrar o que o homem tinha dentro dele. Todo homem é pecador. Então necessita, né, que o Espírito Santo traga isso através daquilo que é próprio de Deus, da sua lei, e seja do que for, não é, da verdade. Ele mostra, ele acentua isso e aí ele convence. E quando ele convence, não é, aí é o que aqui está escrito, 1 Coríntios 12, 13. E então dá-lhe o poder de confessar que Jesus é Senhor. Veja, isso daqui está em concordância com João, não é? João, capítulo 1, versículo 12 e 13. A gente vai ler logo em seguida. Querida, a gente está pregando a palavra, por favor, em nome de Jesus. A palavra de Deus é o que alimenta. Por favor, a fé vem pelo ouvir. Por favor, ouça. Em nome de Jesus. Não perca a oportunidade de você ouvir a palavra que te liberta, que te dá vida, que te dá ânimo, de dentro para fora. Esqueça ministério. Em nome de Jesus, gente, vamos crescer. Por favor, Vini, 1 Coríntios 12, 3. Versão NVI. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Olha Jesus só. é Senhor, Se não for, a não ser pelo Espírito Santo. entende? Então, se não for pelo Espírito Santo, ninguém, gente. Quem é o Espírito Santo? O maior, não é? É o Pai. Foi isso que Jesus disse: ei, só pode vir a mim aquele que for atraído pelo Pai. Se não for atraído pelo Pai, não vem a mim. O que ele está dizendo? Ele está dizendo exatamente isso, que é o Espírito do Pai que convence os homens, não é, para receberem a salvação. Quem é a salvação? É Cristo.
Então, se o Pai, não é se você não dá atenção, se você não quer, se você não geme, se você não pede sua alma, eu estou falando da alma. Estou falando da alma. Não pede, não está gemendo, não está cansado daquela velha vida de pecado, de escravidão ao pecado. Quem convence é o Pai, através da palavra. Você ouve a palavra, a fé vem. Quando a fé vem, o Espírito te convence. E aí você declara com a ajuda do Espírito Santo: Jesus é sim o meu Senhor, recebo o meu Senhor. E aí essa semente, não é, divina é implantada no nosso coração para a nossa salvação. Essa semente, ela está selada pelo Pai e ninguém pode tocar. Então, a partir do momento que a nossa alma está nesse enlace com o Filho e com o Pai, ninguém é maior do que o Pai, disse Jesus, não é? Então não tem como separar. Não tem. Então, diante de Deus, é por isso que ele diz que diante de Deus nós somos justiça. Justiça de Deus, não é justiça dos homens, é justiça de Deus. Justiça de Deus em Cristo Jesus. Nós nos tornamos justiça, justos diante de Deus, pela fé no Filho de Deus. Entende? Esse é o novo nascimento. A partir desse momento, nós somos filhos de Deus. Aquele que assim creu é filho de Deus. E aí, aqui em João, no capítulo 1 de João, diz assim, olha só, esse, não é que declara, ele recebe, olha, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Bastava confiarem nele como Salvador. Confiança, crer. E esses nascem de novo, não no corpo. Olha só, Oeli, que maravilha. E esses nascem, eu vou até fazer uma comparação aqui para poder explicar melhor a vocês. Estou lendo aqui pela OL, tá? E esses nascem de novo, não no corpo, nem na geração humana, mas pela vontade de Deus. Isso daqui foi o que Jesus disse a Nicodemos. É o nascimento do Espírito, é o nascer do alto, é o nascer de Deus. A VFL diz assim, porém algumas pessoas o aceitaram, e para essas pessoas que acreditaram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. A palavra aqui, eu tenho quase certeza, para direito, é poder, se eu não me engano é ecousia, que significa um poder, não, direito, poder, uma habilidade, uma capacitação de se tornarem filhos de Deus. Eles, você pode pegar, Vini, por favor, a interlinear para mim, só para conferir? Eles não nasceram por um novo nascimento físico, ou seja, não tem nada a ver com essa parte física, humana. Isso é algo para quê, gente? Para a nossa parte imaterial, para a nossa alma. Ou por desejo ou decisão humana, não é? Não foi ato, não é como faz para nós nascermos aqui no mundo. Não é esse tipo de ato, não é quando o homem e a mulher se unem e aí gera um filho. Eles nasceram de Deus. A NBV diz, mas a todos que o receberam, aos que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, como resultado do desejo humano, mas da vontade de Deus. A Bíblia Católica diz assim, mas a todos quantos o receberam, aos que creem nele. Por que eu cliquei aqui? Aí ele diz assim, ó, comparar com Gálatas 3:26 e 1 João 3, do 1 ao 2, sobre os filhos, né? Sobre ser filhos de Deus. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Olha só, a católica diz o poder. Deixa eu ver aqui. Ecousia. É ecousia. Obrigada. Então é isso mesmo. É a capacidade, é o poder, é o direito, entende? É algo que verdadeiramente não pode ser dado de
qualquer maneira. Não é simplesmente chegar e fazer. Não, é algo que requer uma justiça, que requer um poder, que requer algo, vamos dizer assim, inabalável, algo que não está propenso a ser desfeito por qualquer outra forma. Entende? Isso procede de Deus, essa é a vontade de Deus. E agindo Deus, quem impedirá? Não é? Se Deus faz algo, quem pode desfazer o que Deus fez? Então a católica diz, mas a todos quantos o receberam, aos que creem nele, creem. Por quê? Porque continua para Deus. Ainda que a nossa fé seja pequenininha, gente, a gente continua crendo. Entende? Continua crendo. Não é a nossa fé, é a fé do Filho de Deus. Como Paulo diz, eu vivo na fé do Filho de Deus. Então, a vida que a gente vive agora, a gente não vive mais sozinho. A gente vive aqui, nesse mundo, mas pela fé do Filho de Deus, Jesus Cristo, que nos amou e se entregou por cada um de nós e por todos. O preço de Jesus ultrapassa todos os seres humanos. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Como? Recebendo a semente incorruptível. Estes não nasceram de laços de sangue. Olha só, laços de sangue. Por quê, gente? Porque o sangue está comprometido. O sangue é produzido pela carne. E se depender do sangue humano, só vai gerar, só vai dar, não é? Coisas segundo a carne. Não é bom. Nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. É por isso que nós nascemos de Deus. Entende? Esse é o novo nascimento. Não é a parte física. A alma, gente, ela é adotada. Por quê? Porque ela já nasceu no mundo. Ora, quando uma criança já é nascida e ela é órfã, o que é necessário para que essa criança venha a ter paz? Não é necessário uma adoção? É isso que aconteceu. Veja, o Espírito Santo está me trazendo aqui João 14. João 14, versículo 18. Vou voltar um pouquinho aqui, o 17. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Aí ele diz, não os deixarei órfãos. Não os deixarei órfãos. Significa que os homens que não têm Jesus Cristo são órfãos. Por quê? Porque eles não nasceram de Deus. E veja, os primeiros pais da humanidade, eles não têm genealogia, eles foram feitos, não é? Então veja, os pais que nós temos são humanos. Mas e o Pai eterno? Quem é o Pai eterno? Quem é, gente? Você pode ler, vem, por favor? Isaías 9. Quem é o Pai eterno? Não lê pelas versões, por favor, para a gente comparar, porque eu acho que ele veio para Pai de eternidade, mas tem versões que diz Pai eterno. Qual versículo? Obrigada, mas eu não lembro aqui de cabeça agora. Versículo 6. 9:6. Isaías capítulo 9, versículo 6, versão NTLH. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso. Olha só, Conselheiro Maravilhoso. É o Espírito Santo, não é o Conselheiro? Jesus não disse? Não é o Conselheiro, quando ele vier. Cadê o Espírito da Verdade? Aqui, versículo 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, ele estava falando dele, gente. Só que em sua essência espiritual. Porque essa é a justiça, do qual o Espírito, ele, em sua essência espiritual, que nós não vamos vê-lo. Por isso a vida pela fé, a justiça da fé, a justiça que procede da fé. Entende? Não de ver.
que era o que os israelitas achavam, né, que iria acontecer, que o Messias viria fisicamente, restauraria tudo físico e tudo seria físico. Quando Deus, né, tinha um plano eterno. Entende? Amém. Deus poderoso. É Ele, meu bem. É Jesus. O Criador é Jesus. A diferença é que Jesus é o nome, não é? Da parte que serviu de propiciação por nós, de resgate, de salvação. Jesus, gente, significa salvação. E olha o que o Silmar sendo respondido pelo Espírito Santo. Próximo. Pai eterno. O Pai eterno é o Criador. Jesus, o menino que nasceu. Entende? É o mesmo Espírito. Só que ele, não é? Vamos dizer assim, ele se partiu. Ele deu parte dele para vir aqui como filho, não é? Num corpo físico, como qualquer ser humano, para sangrar em nosso favor. Pagar o resgate pelas suas criaturas amadas, porque ele amou o mundo desse jeito, dessa maneira, desse jeito. Para fazer, não é? Ele falou todas as coisas. Ele deu ordem e tudo foi feito. Mas para nos resgatar, ele teve que sangrar. Coisa que ele não faria, não aconteceria, se ele não tivesse feito, não é? Carne, sido feito carne um pouco menor do que os anjos por um pouco de tempo. Entende? Esse é o plano que estava dentro do coração do Pai, dentro de Deus. Príncipe da Paz. Versão na Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Enfim, né? Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa aí é a essência eterna de quem Ele é, eternamente, em espírito. Então Ele diz, não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Ele, quando voltou, quando ele ressuscitou, lembra? Ele apareceu para quem ele quis. Nem todos, até mesmo os seus, tiveram dificuldade de reconheceram, não é? Reconhecerem ele. Só aqueles que ele lhes abriu os olhos para ver. O mundo não podia ver Jesus glorificado, assim como o mundo não verá a glorificação dos filhos de Deus. A redenção dos filhos de Deus. Só quem vai ver são os demônios, são os espíritos, esses verão. Mas quando Jesus voltar, não é? Para reinar, então nós voltaremos com ele. E aí sim, o mundo inteiro vai ver, não é? Porque a noite vai se tornar dia. Tamanha vai ser a quantidade de luzeiros no céu. Luzes puras, não é? O nosso Senhor à frente, não é? De todo o seu exército celestial. Dos seus filhos, mas de todos aqueles que fazem parte, né, do seu plano, daqueles que lhe pertencem. Tudo isso tem uma ordem, gente. Tudo tem uma ordem. Tudo que Deus faz tem uma ordem. Ele não passa por cima de nenhuma das coisas que Ele mesmo instituiu. Tudo tem o seu tempo, não é? E o seu modo. Por isso Jesus falou sobre confessar e negá-lo. É sobre a salvação de Deus aos homens. Veja que os demônios reconheciam quem Jesus era, como está escrito em Marcos 3:11. Mas, o que foi? Já estou me sentindo que nem 5 vísperas. Eita glória! Aleluia! Aleluia, Jesus! Não se imagina. Amém, Senhor, amém. Você pode ler, Vini, por favor, Marcos 3:11. Veja, esses demônios, eles reconheciam, não é, quem Jesus era, mas eles não confessavam como Senhor, não é? Eles não obedeciam a Jesus Cristo, entende? É diferente, não é? Como diz Tiago, até os demônios, não é? Eles sabem que Deus existe, mas o saber que Deus existe não quer dizer que eles se submetem a Deus, ao domínio de Deus, não é? Marcos capítulo 3, versículo 11, versão NVI. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Sempre que viam
gritavam e se prostravam, né? Diziam: tu és o Filho de Deus. O que Jesus dizia? Não falem, fiquem quietos. Por quê? Porque Jesus não veio, né, para ficar famoso. Ele não veio, não é, para causar escândalo, nem fazer, olha só, o Filho de Deus está no mundo, né? Sambando na cara das recalcadas, não é? Não, ele veio exatamente para que o mundo espiritual soubesse que era ele que estava ali, não é? Que era o Filho de Deus que estava ali, e resgatar as almas fracas, os seres humanos. Ele não veio para os espíritos, ele não veio para ajudar os anjos, ele veio para nos ajudar. Não vai esvaziar não, meu amor. Não se preocupe, não vai esvaziar. A gente pode estagnar, não é? Pode estagnar. Mas aqui nós não somos desses, não é? Não somos daqueles que retrocedem, não é? Nós avançamos para a glória do nosso Senhor Jesus. Mas não confessam como Senhor, embora saibam que Deus existe e é um só. E o temem, não é? Como está escrito em, eu citei, Tiago 2,19. Não estão subordinados a ele, pelo contrário, não é? São rebeldes. Veja, olha só o nível, gente. Vamos ter uma ideia? Olha o nível do que é um demônio. Por quê? Porque é a perfeição caída. Quando uma perfeição cai, não tem conserto. Veja, eles sabem, como diz, lê aí, Vini, por favor, Tiago 2,19. Olha só. Olha só. Você crê que existe um Deus, um só Deus? Um só Deus. Olha só. Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Até os demônios creem e tremem. Mas veja, não é o tipo de fé que agrada a Deus. Eles sabem que Deus é único. Só tem um único e verdadeiro Deus. Eles sabem. Mas eles não creem em Deus para a salvação. Porque eles não reconhecem, eles não sabem o que é arrependimento. Entende? Eles não sabem o que é isso. É um nível, não é, de queda tão, como é que eu posso dizer, tão extrema, que eles não são capazes de se arrepender. Porque arrependimento é para os fracos. Só quem pode se arrepender, não é, são aqueles que são fracos, que faz alguma coisa, não é, e não queria ter feito aquilo, ou não pensou direito. Os demônios têm consciência, convicção, mas eles, né, não voltam atrás, não tornam atrás, apesar de saber quem Deus é. Olha só que coisa terrível, gente. Olha que tipo de existência miserável. Ora, eles foram criados perfeitos, eles eram seres espirituais. Não tem fraqueza em demônio. Não existe a fraqueza que tem nas almas humanas, no corpo humano. Não tem. É por isso que não tem salvação para eles. Não existe plano de salvação para os anjos caídos. E ainda temos que a palavra usada por Jesus em Lucas 12:8, do início, né, que nós lemos, é a mesma que o apóstolo Paulo usou em Romanos 10:9. Que é a famosa confissão para a salvação. Então veja, quando Jesus fala, você pode ler, Vini, por favor, Lucas 12:8, só para a gente poder fixar aqui, e aí vocês vão ver, não é? Olha a correlação do que está sendo dito. É a mesma palavra, Lucas 12:8 é a mesma palavra para Romanos 10:9. Sim, é Satanás. É o líder deles. Lucas capítulo 12, versículo 8, versão NVI. Eu digo a vocês, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Então, esse confessar é a mesma palavra que está descrita em Romanos 10:9. Esse já, sim, ele já está condenado. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É simples assim. Mas não é tão simples, por quê? Porque você precisa crer no coração. E quem é que vê essa justiça feita? Deus. Porque é o único que sonda teu coração. E Ele sabe. Entende? Então, não é tão simples, não é? Quando a gente sabe que tem que haver o quê? Verdade. Tem que ser sincero, não é? E Deus vê. Não é para os homens verem, gente. É para Deus.
Quem vê é Deus. Que é a famosa confissão para a salvação. É a palavra grega homologeu. E a outra para negar, rejeitar ou recusar é arneomai, usada também por Paulo em 2 Timóteo 2, do 12 ao 13. Mesma versão. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Calma, vamos ler de novo isso daí, porque isso é muito importante para o entendimento. Ai, meu Jesus, aleluia. Jesus. Louvado seja o nome de Jesus, né? E glórias ao Senhor. Amém. E obrigado, Espírito Santo, não é? Por nos conceder uma forma simples, não é? Porque esse é o Evangelho do Senhor. É simples, gente. Você vê que não é nada, né, escalafabético, como um desenho por aí, faz um monte de coisa, usa um monte de eloquência. Não precisa nada disso. A gente só precisa da ajuda do Espírito Santo. Vamos lá, Vini, olha só, vamos explicar isso daqui. Versículo 12. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Olha só, se perseveramos, gente, perseverança da fé, entende? É perseverar em crer. Por quê, gente? Porque se a gente demole, Satanás vem e acaba com o nosso corpinho, não é não? E se ele tem domínio sobre a carne, entende? E como é que ele consegue isso? A gente dando liberdade para ele fazer isso, não é não? Quando dá liberdade, o que é mais fácil? Arrancar uma árvore ou uma plantinha? Então é por isso que ele nós odeia, porque se há. Porque não, exatamente. E aí, como não há salvação para eles, então o que eles querem fazer? Eles são ódio puro, gente. Eles são pura maldade. Gente, algo perfeito que caiu vira o avesso daquilo que foi criado para ser. Entende? Eles foram criados para serem perfeitos. Agora imagine a perfeição do lado avesso. Entende? É uma perversão. Entende? Verdadeiramente. Vocês conseguem compreender? Se o negamos... Se perseverarmos, essa perseverança é da fé, tá bom? É perseverarmos, né, em crer na palavra de Deus, que ela produz os seus efeitos e que ela é verdadeira. Então, se nós perseveramos, não é, nessa crença, nessa fé, então Satanás não vai poder nos destruir e a gente vai adquirir a maturidade espiritual. E assim, nós vamos, não é, conseguir o quê? Não é? Vamos dizer assim, crescer diante de Deus, receber os dons do Espírito, receber o fruto do Espírito, não é? E aí mesmo é que ele vai, não é, sofrer, não é, com a nossa presença. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Reinaremos, por quê? Não é por que a gente vai reinar primeiro, não é? Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 5, não é o mesmo apóstolo que escreveu: reinaremos em vida. Gente, o que é reinar? É dominar sobre. Então, se a nossa fé ela está forte, não é? Está bem alicerçada na justiça. Ora, a gente vai ser levado igual aquela música do Zeca Pagodinho, vida leva eu, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, a gente vai levar a vida numa rédea, não é? Da qual a gente, pela palavra, pelo poder do Espírito Santo, atuando em nós, veja, ele que atua em nós, o querer e o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então, se nós nos sujeitamos a ele e aprendemos dele, descansamos nele, vivemos sendo dirigidos por ele, então, óbvio que ele já venceu o mundo, não é? E aí, nós somos mais do que vencedores. Não quer dizer que não vamos ter problemas, tá bom? Não quer dizer que não vamos enfrentar situações difíceis. Vamos, mas vamos vencer. Por quê? Porque só tem vitória se houver uma batalha, se houver luta. Mas nós não vamos ficar. Não seremos tragados, não seremos devorados. Por quê? Porque as nossas raízes já estarão como plenas, não é? Já estarão firmes, já estarão recebendo mais e mais. O nosso tronco, não é? Da nossa árvore, do nosso ser, estará como? Grosso, forte, não é? Suportando pela raiz que é Cristo Jesus, tudo o resto. Todo o resto. E frutificando, e frutificando, e frutificando para a salvação. É sobre isso que ele está falando. Continue. A segunda parte. Se o negamos, ele também nos negará. Ora, se a gente rejeita, Deus está ofertando a salvação, é gratuita e merecida. Mas a pessoa rejeita, ele vai negar diante dos anjos também. Ele vai dizer: olha, esse daqui não me aceitou, pode ceifar. Esse aqui não pertence a mim, pode levar.
Não foi isso que ele disse que será feito no final dos tempos? Juntem o joio, não é? E queimem em feixe. Mas os meus reúnam no meu celeiro, não é? Foi isso que ele disse. Então é sobre isso. Ele vai negar, por quê? Porque isso aqui não me pertence, nunca os conheci. Mas Senhor, nós comemos, olha, o Senhor comeu nas nossas ruas, o Senhor comeu com a gente, o Senhor andou nas nossas ruas, o Senhor evangelizou, o Senhor curou, o Senhor fez isso e aquilo outro nas nossas ruas, lá em Jerusalém. Não os conheço. Não os conheço. Não foi isso que ele disse? Que ele faria? É isso que Paulo está dizendo. Só que em palavras espirituais, para os que são espirituais compreenderem. Continue, por favor. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Se somos infiéis, por quê, gente? Porque às vezes a gente quer fazer algo que agrada ao Pai, não é? Mas nem sempre a gente consegue. Aí por causa disso ele mudou o que ele é? Não. Ele permanece fiel. É sobre isso. Entende? É sobre isso. Às vezes a gente não consegue ser fiel. Quantas vezes a gente diz assim, vou fazer isso para Deus, vou fazer aquilo, e quando vê no meio do caminho a gente já está todo atrapalhado, não é? Cheio de carrapicho, cheio de... Mas ele mudou por causa disso, ele vai mudar, ele vai retirar a salvação, vai retirar o Espírito Santo dele, né? Não tem gente que diz isso, né? Vai retirar o Espírito, olha, o Espírito Santo saiu. Não, ele permanece fiel, porque não pode negar a sua essência. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Terminou? Não. Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Exatamente o que eu falei. Entende, gente? Então, não sou eu que estou dizendo, não. Eu só estou explicando para vocês o que está escrito, não é? De acordo com aquilo que eu já tenho das Escrituras. Então, a única forma de cometer o pecado imperdoável é recusar a dádiva da salvação de Deus. E ora, se é através do Espírito Santo que você declara Jesus como Senhor, logo, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12:3, não é? Você não pode blasfemar contra aquele que está dentro de você, te fornecendo vida, não é? Fazendo com que você viva. Não tem como. Os pensamentos que vêm acerca dessas coisas não pertencem a nós. Não são nossos, são intrusivos. E aí o que a gente diz? Que todos os pensamentos sejam levados cativos à obediência de Cristo Jesus. Não é? Se você puder colocar essa palavra ali, por favor, para eles. Essas são as nossas armas, não é? Que não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas que se levantam contra, e todo pensamento, né, arrogante que se levanta contra o conhecimento de Deus. Entende? Essa é o bom combate da fé. Gente, combater o bom combate é usar as armas certas, né, contra o ser certo. E não ficar desferindo golpes por aí, não é? Socos no ar. Você não sabe nem o que está fazendo. Nem, às vezes, acerta até o próprio nariz, não é? Então, não deve ser assim que a gente deve lutar. Vamos lutar o bom combate da fé usando as armas certas da nossa milícia, que são espirituais, não é? E pode ter certeza, se Jesus venceu usando a palavra de Deus, não é? Nós também venceremos. Então, a única forma de cometer o pecado imperdoável é recusar a dádiva da salvação de Deus e se oferecer como servo do outro Senhor, a saber, Satanás. Pois sabemos que os ídolos nada são. Você pode ler, Vini, por favor, 1 Coríntios 10, do 19 ao 20. Mesma versão. Portanto, que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quer dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Ou seja, as pessoas que inventam ídolos, né, para adorarem ídolos, elas não estão adorando ídolos, elas estão adorando a demônios. Isso mostra que elas não nasceram de novo, e é por isso que ali dentro delas, né, tem um outro Senhor daquelas almas, o guia, né, das suas almas, né, o guia das suas cabeças é outro, não é? Não é Jesus Cristo. O Senhor tá me mostrando, me fazendo lembrar aqui que essa palavra que o apóstolo Paulo está usando está em Deuteronômio. Só um momento, gente, por favor.
Ah, sim. Sim, obrigada, Senhor. É Deuteronômio 32, versículo 17. Eu vou ler aqui a partir do 15, não é? Para a gente poder contextualizar. Tá falando sobre idolatria, tá? Jesurum, que é um nome carinhoso, tá? Para Israel. Engordou e deu pontapés. Você engordou. Isso aqui tá falando das almas. Engordou, tornou-se pesado e farto de comida. Abandonou o Deus que o fez e rejeitou a rocha que é o seu Salvador. Olha só, pré-anunciando Jesus Cristo. Eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros, com D minúsculo, não é? O apóstolo Paulo fala sobre isso ali em 1 Coríntios 8, não é? Deuses estrangeiros, e o provocaram com os seus ídolos abomináveis. Aí o apóstolo Paulo fala, não é? Do que se trata os ídolos, como nós acabamos de ler. Sacrificaram a demônios que não são Deus. A deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, aliás, a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Ou seja, aqui está falando, né, acerca lá de Gênesis, né, e de Abraão, acerca dos que primeiro, né, começaram a invocar o nome do Senhor, não é? Vamos lá para Gênesis, quando se iniciou, né, a adoração, o culto, né, ao Senhor. Gênesis 4, 26. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou a se invocar o nome do Senhor. Então, aqui está falando, né? Moisés, Deuteronômio é de Moisés, a última carta de Moisés, né? A do Pentateuco. Ele está se referindo, não é, aos passados, né? Aqueles que não conheciam esses deuses, né? Entre aspas, muitos deuses que tem no mundo, não é? Cada um com o nome de uma atuação diferente, mas todos não passam de demônios. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 10, 19 ao 20. Ele está citando Deuteronômio 18, né? Em diante, como eu li para vocês. O Vini Mag quer saber se tem problema, que ele geralmente fez tipo de oferenda e coisas assim, ele vai lá desfazer. Ele quer saber se tem algum problema, se pode ou não. Eu já fiz uma resposta rápida ali, desde que ele esteja lutando com a palavra, ou seja, tanto a maturidade certa quanto a Como declarar assim ele vai pela desfazer? palavra. Ele quer desfazer em sentido físico, mas eu falei que isso não é o que mais importante. O mais importante é espiritual. E você vai desfazer algo físico, depende. Então, depende, tá? É a liberdade dos filhos de Deus, e também avaliar se aquilo compromete, se aquilo vai trazer pecado, se aquilo vai, não para você, mas para outra, enfim, que é um discernimento da situação. Espiritual também compara. Então, olha só, Vini, vivamos de acordo com aquilo que nós já alcançamos, tá? Se você, né, tem bagagem suficiente para você fazer isso, não é? Ou seja, né, você está bem fundamentado, não existe dúvida em você, não existe medo, não é? Por que você está fazendo isso, não é? Então, tudo isso tem que ser respondido com fé, não é? O ideal você passa por alguma coisa dessa e você repreende em nome de Jesus, invoca o sangue de Jesus e vai embora, não é? Vai embora. Pai, que não haja atuação aqui do mal para propagar o mal, que em teu nome, Jesus, né, eu invoco os teus anjos e te agradeço, porque é o Senhor que dá ordem a eles, né, para que nenhum mal venha sobre mim, nem sobre aqueles, Pai, que possa passar aqui, que o Senhor conceda a tua misericórdia, a tua graça, não é? Envia os teus anjos a trabalharem aqui nesse lugar e impedir a atuação dos demônios, não é? Na vida dos inocentes, daqueles desavisados, dos ignorantes. Veja, você está atuando de forma espiritual. Está orando a palavra, inclusive. Você está citando, são as suas armas espirituais e não carnais, não é? Porque aí a parte
desfazer, jogar fora, seja lá o que for, não é? Aí já entra no âmbito de, como é que eu posso dizer? É desnecessário, não é? É desnecessário, porque às vezes, não é, você está trazendo escândalo, não é, para pessoas, não é, de forma desnecessária. Às vezes as pessoas vão ficar com raiva de você, não é, vai chamar você disso, daquilo outro, e ele está conseguindo, não é? Os demônios estão conseguindo aí, pelo menos em parte, não é? E a gente, como não sabe a atuação dos demônios, não é, níveis de demônio e tudo mais, gente, existem pessoas que é aquilo que o apóstolo Paulo diz, não é? A nossa fé não pode servir de tropeço para os fracos, entende? Então, veja, o mundo espiritual, ele é invisível, a gente não precisa ser barulhento, a gente não precisa, não é, sair por aí soltando fogos de artifício, nem fazendo coisas, não é, que o mundo, não é, julga como sendo eficaz. Não é? As nossas lutas são, as nossas armas da nossa luta, tá, Vini? São espirituais. Significa, não é, que a gente pode pedir ao Senhor para dar ordem aos anjos e eles obedecem a palavra de Deus. Eles obedecem a palavra de Deus. E pode ter certeza, não é? Quando eles entram em combate, não é? Deus sabe, Ele manda, o Espírito Santo atua na nossa fraqueza, não é? De forma que às vezes a gente não sabe nem mesmo orar como se deve orar, não é? Mas Ele intercede por nós. E aí Ele vai enviar o anjo certo, no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa. Tá bom? E é até muito melhor, irmão, porque o tempo que você vai gastar desfazendo isso aí, é o tempo que você poderia usar meditando em outra palavra, já repreendeu, já foi, já tá meditando, já tá fazendo o bem. Ou fazendo alguma coisa mais útil, né? Então, enfim, você nem precisa gastar tempo com isso. Você paz, tornou aquilo ineficaz e avança. Seja bem-vinda, Franzinha. Então vamos lá. Então, como nós já lemos aqui, né? A não ser subterfúgios do maligno, demônio, para atrair e enredar os ímpios ou incrédulos para a perdição eterna. Então, o maligno, seus demônios, usam desses ídolos, dessas coisas, não é? Feitas por mãos humanas, na imaginação humana, não é? Para propagar a sua incredulidade, a sua devassidão na face dessa terra por todos os meios, não é? Porque os seres humanos aprenderam a pecar e cada um peca de um jeito ou de jeitos diferentes, não é? E aí é só dar asas na imaginação. Veja, a 1 João 5, do 16 ao 21. Aliás, eu coloquei aqui 16 e 21, mas pode ir. A 1 João 5, 16 e 21. Acho que está separado aqui, é 16 e 21. Versículo 16, mas versículo você quer 21. ao? Não, sim, conforme está aqui. Tá. Acho que é por causa da palavra. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Olha, gente, qual é o pecado que não leva à morte? Qual é o pecado que não leva à morte? Veja, nós, diante de Deus, não somos pecadores. Somos justiça de Deus em Cristo Jesus. E a gente continua pecando. Embora a gente não queira pecar, não é? A gente continua pecando. E alguns pecados a gente já venceu, e alguns a gente vai vencer, mas alguns a gente ainda não venceu. Não é? Enquanto a gente estiver nesse corpo do pecado, a gente ainda vai ter esses embates, essas lutas, esses erros, essas falhas. Mas não vai para a morte. Não vai para a morte, entende? Não vai para a morte. Agora, qual é o pecado que leva à morte? É o dos ídolos. É daqueles que, ao invés de terem Jesus como seu Senhor, tem vários outros aí a perder de vista os nomes, não é? Esses ídolos que nada são mais do que demônios. Eles se disfarçam para as pessoas, não é? Como sendo coisas diferentes e até boas de acordo com o ponto de vista delas, não é? Por quê? Porque atende ao gosto de cada um, né? Tem para tudo que é gosto, não é não? Eles se disfarçam dessas coisas, não é? Esse é o pecado que leva à morte, gente. Por quê? Porque o Filho de Deus já passou da morte para a vida. Entende? É esse pecado que leva, e veja, eu já fiz um estudo sobre isso, a gente já fez um devocional, e essa morte que ele está falando aí é a perdição eterna, é tanatóis, é a morte eterna. Então o único pecado
que leva a pessoa à morte é exatamente a blasfêmia contra o Espírito Santo. É o não... Gente, não só a blasfêmia, né? Mas a rejeição de Jesus. E quem rejeita Jesus acaba blasfemando contra o Espírito Santo. Por isso que aqueles homens, apesar de serem religiosos, eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus disse: vocês não me conhecem e não conhecem o meu Pai. Vocês não vêm, vocês conhecem, investigam as Escrituras porque sabem que nelas tem a vida eterna. Mas vocês não vêm até mim para receber essa vida. E vocês também não creem em Moisés, porque Moisés cria em mim. E Moisés falou acerca de mim. Então, o que eles faziam? Essa é a hipocrisia. Entende? Essa é a hipocrisia, gente. E esses homens, não é? Têm as categorias mais elevadas de demônios dentro deles, porque são capazes de manusear a palavra de Deus contra o próprio Deus. Esses são os piores. Há pecado que leva à morte, não estou dizendo que se devorar por este. Versículo 21. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Guardem-se dos ídolos. Então veja, não é? Por que não se deve orar por esse pecado que leva à morte? Porque você está trabalhando, não é? Contra o reino de Deus. Você está tornando Jesus Cristo escravo, não é? Do pecado. Você tem que orar para que essas pessoas sejam convertidas, não é? Não por esses pecados, para Deus perdoar esses pecados delas. Ora, por que Jesus vai ser escravo de Satanás? Como é que Jesus vai ser servo de Belial? Que comunhão há entre o Espírito de Cristo e o Espírito das trevas? Entende? Então não é por esse pecado que a gente deve orar. A gente deve orar para que a pessoa seja convertida, diferente, entende? Não é pedir vida para essa pessoa, nem pedir, não é, o perdão desse pecado para essa pessoa, porque essa pessoa, ela não é, está usando o fôlego de vida dela contra o Criador, não é? Então, não é esse tipo de oração que ele está ensinando a gente a orar direito, não é? A pedir direito, para que Deus possa conceder, tá bom, gente? O Espírito da verdade não vai endossar uma mentira. E como está escrito, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. 2 Timóteo 2,19. Quem pode enganar a Deus? Quem é capaz? Se ele sonda mente e coração, não é? Se ele é capaz de discernir, estar ali exatamente no lugar entre alma e espírito, saber discernir qual é o espírito que está unido àquela alma. A luz veio às trevas, né? Mas a treva não compreendeu. Exatamente. Por quê? Porque quem dá vida a todos os homens é Jesus Cristo, é o autor da vida. E as trevas não compreendem e também não pode, né, vencê-la, não pode destruí-la. Entende? Ainda que seja por um pouco, não é? Um pouquinho dentro de cada ser humano. É isso que será dito, né, e lavrado na sentença quando Deus julgar todos os homens. É por isso que está escrito: todo homem é mentiroso e Deus é verdadeiro. Amém. É por isso que nós escolhemos, né, a melhor parte, igual Maria, e ninguém vai poder tirar isso de nós. Então, gente, é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, eis-nos aqui. E se não, não é? Que nós possamos ter uma noite abençoada, continuando na presença do nosso amado Senhor Jesus Cristo, aí crescendo de glória em glória para a glória dele, não é? Através das nossas vidas, testemunhas reais, verdadeiras de quem ele é, não é? Da verdade, eternamente. Amém. Amém. Vem manifestar os teus sinais. Amém. Serás sempre Deus e sempre. Amém. Amém. Sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga
diga que não. Se oraremos, Maria. Oraremos. Em nome de Jesus. Que você seja sempre cheia de luz. Não é que nenhum canto de você esteja nas trevas, viu? Está crescendo. Pode ter certeza. Você está crescendo. Tenha certeza disso. Você está crescendo. Todas as vezes que vierem pensamentos contrários, você vá para a palavra. Declare a palavra. Temos vários vídeos nossos no canal do YouTube, tá bom? Você pode colocar num fone, né, e ouvindo enquanto tá lavando uma louça, enfim, tá caminhando na rua, fazendo alguma coisa, estiver caminhando, fazendo aqueles percursos, né, de caminhada, ali, de circuito, seja o que for, não é, para manutenção aí do corpo. Coloca um fonezinho, vai ouvindo, não é? A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, e aí você está alimentando, né, essa chama dentro de você. Viu? Estamos orando, Laércio, estamos orando. Ao nome do devocional. Tesouro das Escrituras. Já tirei aqui. Tá bom, Silmar. Nós oramos, sempre damos graças, gente, a Deus pela vida de vocês. Sempre. Nós continuamente estamos agradecendo a Deus pela vida de vocês. Silmar, Cleide, a Fran, a Genicleia, a Ana Cristina, a Ju, agora a Maria Silva, a Maria Bernadette, a Maria Aparecida. Oi? Não, tô vendo o título para passar. O Laércio, não é? Estamos constantemente dando graças. Felipe, Fran, e os demais. Estamos constantemente dando graças a Deus pela vida de vocês. Amém. O tesouro das Escrituras, o pecado imperdoável, o único que não podemos cometer. Franzinha, ele tá deixando aqui, tá bom, meu? Então é isso, gente. Que Deus abençoe abundantemente a cada um de vocês. Que haja luz na vida de vocês, aonde quer que seja necessário, não é? Que haja luz, em nome de Jesus. Que o dia verdadeiro que é Cristo, não é? A luz verdadeira que é Cristo, resplandeça na vida de cada um de vocês, aonde houver necessidade. Que haja superabundância da graça de Deus, não é? E que o Deus que cuida de mim supra cada uma das necessidades de vocês, de acordo com as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus. Amém. Amém e amém. Obrigada, viu, gente? Deus abençoe vocês. Até amanhã, em nome de Jesus. Boa noite. Amamos vocês em Cristo. Sim, nós amamos.